Olá, meu nome é Eric Laurentes da Silva, sou aluno do curso de Licenciatura de Matemática e estou aqui para apresentar o meu portfólio do módulo C Fase 2 2020, cujo tema é o turismo histórico da cidade de Goiás Velho. Foi-nos solicitado uma pesquisa com a proposta de divulgar o turismo, mostrando as relações entre arquitetura e matemática. Goiás Velho é uma cidade localizada no centro-oeste do Brasil e foi fundada em 1729 com o nome de Arraial de Santana. Elevou-se à vila administrativa em 1936, mudando seu nome para Vila Boa de Goiás, sendo a capital do estado até 1937, tendo como estilo a arquitetura barroco colonial, tombada desde 1950 e considerada, reconhecida pela Unesco como um patrimônio mundial e cultural em 2001. A vegetação é a mesma do Cerrado. A cidade possui alguns movimentos culturais, né? Procissão de fogaréu, um festival de cinema e vídeo e também 4 escolas de samba que constituem o carnaval. Alguns pratos típicos são o empadão goiano, o arroz com piqui, pamonha goiana, biscoito de queijo, dentre outros. Bom, algumas características a se observar na cidade, como eu já disse, o estilo é barroco, então a gente pode observar em todos os locais preferências pelas curvas e contornos, espaços e formas ovais que dão a ideia de centralização, as fachadas convexas e planas, ideias de movimento, uso de colunas e arcos, reação à simetria, riqueza nos detalhes e formas, e colunas torsas, também conhecidas como salomônicas, helicoidais, duplas, triplas ou escalonadas. Essas são algumas características do barroco que podemos notar na cidade de Goiás Velho. Bom, um dos pontos turísticos que eu vou falar sobre é o Palácio do Conde, dos Arcos, né, que foi a primeira residência oficial do primeiro governador e que hoje funciona como centro de atividades culturais, possuindo 30 cômodos. Né? Em 1961, ela se transformou num museu. Nós temos também o Chafariz de Calda, tem esse nome porque atrás dele passa um aqueduto, se a gente observar, tem esse formato de cauda. Ele foi construído em 1778 no intuito de abastecer as cidades. Né? Dentro dele se encontra um pátio interno em formato de hexagonal irregular, falando sobre a matemática, a química e a física tendo influência em toda a arquitetura, aí se nota a matemática entrando. O próximo é a Igreja Nossa Senhora Aparecida, construída em 1910. Essas escadarias elas foram feitas com pedras da própria região. E um fato curioso é que essa igreja ela foi construída exatamente nas mesmas proporções de uma igreja em Portugal, conhecida como Igreja de Santa Maria do Castelo, na região de Lantejo, e que foi concluída em 1562. Não se sabe o motivo dessas proporções serem as mesmas devido à falta de documentação. Temos também a Praça do Coreto, que foi construída em 1923 e que foi um lugar de encontro para governadores, coronéis, médicos e militares. E hoje funciona uma sorveteria dentro dela, né, onde são fabricados sorvetes e picolés com frutas da própria região. O próximo é o Museu das Bandeiras, que foi construído em 1766 e que foi utilizada como câmara e cadeia. Em 1949 se tornou um museu com 500 objetos e, observando esses objetos, a gente nota a presença dos negros, dos indígenas e dos portugueses. O próximo é o Centro Histórico. Como a gente pode observar que vários desses prédios, dessas construções arquitetônicas se encontram no Centro Histórico. Ele floresceu durante o ciclo do ouro, né, através dos bandeirantes que chegaram, desbravaram o interior do Brasil no século XVIII. E o centro histórico começou a ser preservado a partir de 1950, né, a partir do momento em que começou a ser tombado e reconhecido alguns monumentos. A gente observa nessas fotografias, né, algumas casas de época e o calçamento. Também é um exemplo de um local famoso que se encontra nesse local, é a antiga casa de Cora Coralina, hoje
sendo um museu que eu vou falar daqui a pouco. Bom, nos foi solicitado preparar um folder sobre a cidade para divulgar, né, a beleza, as cores do local, e eu preparei esse folder, onde eu vou mostrar para vocês alguns detalhes. A gente pode observar do lado esquerdo a casa de Cora Coralina, que foi construída ao lado do Rio Vermelho e edificada no século XX. As paredes são de pau a pique e adobe. Para quem não sabe, Cora Coralina foi uma poetisa e contista que tinha como profissão fazer doces, ou seja, doceira. E o museu foi criado em 1985, possuindo assim objetos pessoais, manuscritos, fotos, correspondências, livros e móveis, conhecida também como Casa Velha da Ponte. Bom, e uma pergunta muito interessante de se fazer é se você já parou para pensar sobre como podemos observar as cores e como elas são formadas. Daí é onde entra a química e a física nos aspectos da cidade. Em Goiás Velho, você pode conhecer pontos turísticos marcados por cores vivas que se vinculam a tendências e estilos europeus. As tintas eram obtidas com materiais coletados das rochas, areia, silt e argila. E a gente observa ainda hoje artistas que utilizam dessas rochas para fabricarem as suas próprias tintas. A química nos explica como isso acontece, já que eles moíam e misturavam antes os pigmentos para em seguida acrescentá-los aos ligantes. Alguns pigmentos, como o ouro ou o vermelho chumbo, eram moídos mais finamente, sendo possível com a ajuda da água. E no que tange à física, né, nós podemos observar a forma como conseguimos enxergar as cores. Na verdade, estes absorvem todas as cores que estão na luz branca, ou seja, os objetos eles absorvem todas as cores e refletem a luz que a gente enxerga, a cor que a gente enxerga. Lá dentro da camada mais interna dos olhos, temos o que se chama de retina, existindo assim algumas células minúsculas, conhecidas como cones e bastonetes. Para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, tem essa representação. Ali a gente vê feixes de luz branca sendo absorvidas pela superfície e uma determinada cor sendo refletida para os nossos olhos. É assim onde a física e a química entram na questão das construções. Por mais que a gente não note, em todas as construções arquitetônicas de um determinado local, sempre há a presença da matemática. Todos os profissionais, mesmo sem saber, se envolvem com a matemática. Então é necessário ter esse senso de proporção, porque em todas as construções a gente nota proporção, área, comprimento, volume, ângulos, medidas e a própria trigonometria. Então a gente observa que em Goiás Velho você também pode identificar relações entre matemática e arquitetura, já que há uma forte presença de formas geométricas, como arcos, triângulos, retângulos, quadrados e a beleza da simetria, dentre outros. Do lado direito, a gente pode observar o Museu de Arte Sacra da Boa Morte. Esse museu ele também é localizado no centro histórico e foi tombado em 1951. Ele se tornou museu a partir de 1965. E aquela procissão que eu falei antes, chamada de Fogaréu, ela se inicia dentro desse museu e segue pela cidade afora. Como arte, ele tem um grande acervo, né, de artes sacras, objetos religiosos, prataria e peças feitas por um artista chamado e reconhecido na cidade como Veiga Vale. Bom, agora eu vou terminando por aqui o meu portfólio e eu gostaria de terminar com uma frase de Cora Coralina que tem: Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e gostaria que vocês comentassem e também compartilhassem.